por tua palavra viva e poderosa. Que nesta noite ela venha de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor possa tocar nossos corações de maneira sobrenatural. Ah, querido Deus, como é bom sentir-se amparado. Como é bom poder sentir-se guardados pelo Senhor no aprisco das ovelhas. Por isso, ó Pai, que o Senhor toque aqui nesse lugar, nas vidas que estão presentes, naqueles que estão nos assistindo pela live, aqueles que se encontram nesta cidade, em outras cidades, até mesmo em outros países, que o Senhor possa estar fazendo a tua palavra gerar o milagre da convicção de que a tua morte, Jesus, não foi em vão, que o Senhor morreu por uma causa nobre, da qual nesta noite nós tomamos posse para as nossas vidas e agradecemos a Ti por Tua palavra. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso entendimento e nos faz compreender quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, quão precioso foi poder estar na certeza de que a Tua morte foi para nos dar vida em abundância. Pedimos que o Senhor nos dê a direção desta palavra e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos fazer uma ministração nessa palavra, né? E na verdade o tema, embora vamos falar da questão de ovelhas, mas é a importância de Jesus, o Mestre. Esse é o tema que nós vamos ministrar nessa noite. A importância de Jesus, o Mestre. Quando Jesus fala algumas verdades no capítulo 10 de João, ele tem uma forma de ser recebido por essa verdade que ele disse. E essa verdade causou um impacto muito forte, mas não só nesta passagem. E aqui, no capítulo 10 de João, nós vemos que a conclusão foi que ele estava se colocando como um blasfemador. Essa foi a conclusão que os mestres e os professores da sua época chegaram. Mas em João 10, no versículo, primeiramente nós vamos ver o versículo 9 e o 10. Diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Queridos, não é um grande privilégio sermos vistos por Jesus como pastor, como ovelhas? Não é um grande privilégio? Então nós vemos aqui que Jesus, de certa forma, ele faz uma parábola para trazer um entendimento. Por isso que no versículo 1, então ele diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Vamos dar uma parada, né? As chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Aqui Jesus está trazendo uma forma, mostrando de uma forma prática aquilo que ele queria que os mestres entendessem, né? Por isso que no versículo 6, ele diz assim: Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que ele
lhes queria dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe. Então Jesus conta uma parábola, eles não entendem, e Jesus torna a repetir de uma outra forma. Praticamente uma repetição. E quando nós olhamos o propósito de Jesus aqui, queridos, em se colocar como o pastor, e se colocar como a porta das ovelhas, isso para nós, na nossa realidade, na atualidade que nós vivemos, isso nos fornece uma alegria, uma segurança. Não existe lugar mais seguro do que o aprisco, onde o Senhor nos chama de suas ovelhas. E aqui, nessa passagem, quando nós vemos, aí lá na frente ele vai dizer então que o ladrão veio com um propósito: roubar, matar e destruir. E ele veio para dar vida e vida em abundância. Esta vida em abundância é uma vida para que nós entendamos o nosso propósito e objetivo aqui nesta terra e também no porvir, ou depois que no último dia da nossa vida aqui na terra, nós podemos desfrutar daquilo que é a promessa maior da Bíblia: vida eterna, vida com o Senhor. Então, e quando Jesus conta essa parábola, ele também faz algumas observações sobre a questão da ovelha, coloca algumas características aqui que pertencem ao comportamento da ovelha. Coloca também algumas características que pertencem ao comportamento do pastor. E vamos ver o versículo 4, 3 e 4. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Queridos, que sabedoria de Jesus, colocando esta palavra para o nosso coração. Quando ele nos compara a ovelha que seguem os seus passos, quando ele nos compara com a ovelha que de modo nenhum seguiremos o estranho, ele está afirmando com todas as letras aqui que a nossa vida, ela é pautada por uma segurança inigualável neste mundo, quando estamos amparados pela voz do nosso pastor, pela voz do nosso sumo pastor, pela voz daquele que entregou a sua vida por nós. Queridos, como é precioso ter Jesus, como é precioso quando Jesus ele se manifesta em várias passagens, principalmente o Evangelho de João, que é um dos mais rico nos detalhes de declarar que Jesus é realmente Deus. Nós vemos que ele se coloca em vários pontos. Por exemplo, no capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vemos que ali ele fala de preparar lugar, ele fala da casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, virei outra vez para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais de vós também. Queridos, são palavras muito confortantes para nós. São palavras muito confortantes para tirar de nós todo o apego materialista que esse mundo impõe. Queridos, nesse tempo existe muita gente meio que desequilibrado por causa do apego e por causa da preocupação com a sua segurança e com a sua instabilidade.
Sabemos que todos nós precisamos de uma estabilidade para nos manter, queridos. Mas a nossa estabilidade, ela não pode ser o foco maior da nossa vida, porque a nossa vida não consiste naquilo que nós conquistamos nesta terra. O que nós conquistamos nessa terra, conquistamos como administradores de Deus. Ele nos dá para administrarmos e nos dá o melhor. E nos dá o melhor. Porém, quando o foco humano se perde e o materialismo começa a entrar no coração do homem, porque todos nós corremos o risco de uma tendência materialista. Todo ser humano é assim. Isso está dentro do homem, queridos. Não foi à toa que Jesus foi tentado ao sair das águas, logo depois, foi 40 dias no monte e foi tentado. Uma das coisas que foi proposto para ele é o mundo e toda a glória dele, para que ele prostrado adorasse a Satanás. Foi proposto isso para Jesus. O mundo, você vai ver isso lá em Lucas, capítulo 4, na tentação de Jesus. Então há uma tendência do coração se tornar assim. Por isso que é importante, uma das razões do Senhor nos tocar no coração e gerar em nós o prazer de dar, de contribuir, de abençoar, é para que nós entendamos que tudo é dele. É para que nós entendamos que não vale a pena ficar apegado a bens materiais, mas deixar que Deus seja o nosso administrador, que Ele seja o nosso alvo maior. Então quando nós olhamos aqui, nesse contexto de sermos suas ovelhas, e sermos ovelhas do sumo pastor, nós temos uma garantia tão maravilhosa, queridos, porque sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, nós podemos nos alegrar. Nós nos alegramos por quê? Porque temos um pastor. Nós nos alegramos porque o nosso pastor disse: eu sou o caminho. Artigo definido, não tem outro. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas continuando aqui, queridos, na classificação das ovelhas, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha que coisa tremenda, né? Dificilmente você vai ouvir, dificilmente você vai ser enganado se você estiver com os seus ouvidos inclinados à voz do pastor. Estou falando aqui de Jesus, queridos, embora tem toda uma hierarquia determinada na palavra de Deus, mas eu quero nesta noite deixar bem enfocado esse privilégio, a importância de ter Jesus como mestre, de ter Jesus como nosso guia, como nosso condutor. E Jesus, mas quando Jesus disse essa parábola, que as ovelhas de modo nenhum vão seguir estranho porque não conhecem a sua voz, eles não entenderam, eles não compreenderam. Por isso que versículo 6 diz, Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que é que ele queria dizer. Passou como se fosse algo natural, algo comum. Por isso que a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é simples, querido, ela exige uma concentração, ela exige uma dedicação, ela exige uma atenção maior. É impressionante, porque nós sabemos que em cada culto, em cada oportunidade que nós temos de nos reunirmos, é gostoso, né? E pela fase que nós atravessamos alguns meses atrás, estamos ministrando aqui somente para as câmeras, para as câmeras do celular, então ficava tão difícil para nós. E quando nós tivemos o nosso primeiro culto público de novo, e começamos a ver alguns rostos, e cada dia, cada final de semana a gente vê o rosto dos irmãos, não estamos infligindo nada, muito pelo contrário, estamos dentro das nossas normas com sobra,
Nós temos espaço aqui ainda para atendermos 300 pessoas sem infringir nenhum princípio de lei municipal. Nós temos condições, temos espaço na galeria em cima, temos espaços laterais, temos o distanciamento necessário. Então, cada dia que nós vemos os irmãos se chegando, nos dá uma alegria. Por quê? Porque nós temos necessidade de se alimentarmos, não somente por meio das lives. Isso é um recurso, glória a Deus por esse recurso, queridos. Mas como é gostoso você poder, ainda que não restringindo o contato, mas como é gostoso você poder olhar e ver o rosto do irmão, poder olhar e ver o irmão chegando, a irmã. Amado, isso traz tanta alegria para nós, e Deus é maravilhoso. E essa é uma característica das ovelhas, é uma característica. Algumas ovelhas estão nos vendo pelas câmeras, dos celulares, e as outras estão aqui. Isso é muito bom. Tudo tem uma razão, amém? Vamos continuar aqui. Eles não entenderam. Aí Jesus de novo faz o que ele disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Numa das ministrações nós falamos das duas portas, a porta larga e a porta estreita. E aqui, a porta larga ela é encontrada com tanta facilidade. Muitos entram pela essa porta larga. A porta estreita é um caminho que poucos entram por ela. E aqui nós vemos que Jesus, ele fala: em verdade eu vos digo. Ou seja, olha, vou explicar de novo. Vocês não entenderam, eu vou falar de novo. O que eu estou querendo dizer para vocês é isso: que eu sou a porta. Não tem outra, amados. E quando a gente entra por esta porta é uma porta que ela tem um aconchego de proteção e segurança. A porta pela qual nós entramos, a porta das ovelhas, a qual é o próprio Senhor Jesus, é uma porta aonde o nosso coração se alegra por estar ao lado de dentro desta porta, queridos. Então ele está dizendo: olha, eu vou explicar de novo. Na verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus aqui está provocando uma situação, porque os que vieram antes, mesmo nos dias de Jesus, nos dias em que Jesus veio ao mundo, muitos se levantaram. Houve manifestações de outras pessoas querendo gerar libertação do poder romano sobre Israel. E também muitos sacerdotes se levantaram para tentar conduzir rebanhos, para tentar conduzir pessoas. Nos dias de Jesus houve isso. Então, quando ele faz essa aplicação, ele está dizendo exatamente que muitos que vieram, mas o que aconteceu foi que não ouviram, as ovelhas não ouviram. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Oh, queridos, que privilégio, que importante é ter este mestre como pastor, ter este Senhor como nosso pastor. Como isso nos conforta o coração. Então, se alguém entrar por mim, entrará e sairá. Primeira coisa que nós vemos aqui, o que é? Libertação. Amados, Jesus, ele traz a plena libertação, porque o homem nascido de mulher, disse Jó, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Como há inquietação dentro do coração humano? Como há complicações? E nós vemos que quando nós entramos, a porta que nós entramos, quando ela é a porta certa,
nós, primeira coisa que recebemos é pastagem. Entrar e sair. Não nos tornamos escravos. Por isso que Jesus não é uma religião. A religião, ela impõe. A religião faz que você não pode, você não deve, você não tem que fazer. Queridos, na Bíblia nós não vemos proibição. Na Bíblia nós vemos orientação. Na Bíblia nós vemos graça divina para libertação. Aquilo que nos é proibido e aquilo que nos prende, infelizmente, isto ainda que seja imposto, se é feito por uma lei, não é libertação. E a primeira coisa que Jesus fala aqui é: todo aquele que entrar por mim, entrará e sairá, e achará alimento, e achará pastagem. Então, Jesus aqui se coloca, ou ele está aqui contando uma história de um pastor, que cuida realmente das suas ovelhas, e que as leva para se alimentar, e que as traz para um lugar seguro, que as guarda, que as protege, e esta é a realidade do Senhor para conosco, meus amados. Esse é o cuidado do Senhor Jesus para comigo, para com você, para que nós tenhamos uma vida feliz, uma vida abençoada, ainda que com tribulações, porque se lutas e tribulações nós tivermos que passar, contudo, nós vamos sempre saber que o nosso Redentor está vivo, que o nosso Jesus não falha, que o nosso Jesus venceu a morte por mim e por você. Continuando, aí então nós vemos o versículo 10, o ladrão não vem, senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, vida abundante é o que o mundo procura hoje. Mas muitos querem vida abundante e muitos desejam essa vida abundante para si. Sabe para que serve a vida abundante que Jesus fala aqui? Para que você vá além de você. Vida abundante é você ter condição de ser suprido em suas necessidades e ainda sobra uma reserva para que você possa suprir quem precise mais do que você, dentro de uma necessidade. Como isso é bom. Então, meu querido, eu sei que tempos difíceis, sim. Podemos estar atravessando tempos difíceis? Sim. Mas há uma promessa de Deus, que o Senhor é o Deus que tem para nós um caminho novo e rios no meio do deserto. Isso está escrito em Isaías. O Senhor sempre tem algo novo. Eis que estou a fazer coisas novas na terra. Farei para vós um caminho novo e rios no deserto. Não vos lembreis das coisas passadas, nem recordeis as antigas. É a promessa do Senhor, lá em Isaías. E nós vemos que, aqui, quando ele diz, o ladrão não vem, senão a roubar, matar e a destruir. Queridos, nesses dias, se os nossos olhos, se o nosso coração, se nós não importarmos para o valor de Jesus como o nosso mestre, muitos podem ser tragados por esse ladrão. Ladrão dos sonhos, ladrão dos propósitos, ladrão da paz, ladrão da alegria, ladrão da comunhão. Queridos, eu fico, sinceramente, olha, está muito gostoso o culto, mas eu ainda estou inconformado de ter que ficar tão longe do meu irmão, sentado assim. Eu queria estar mais perto. Não estamos aqui criando nenhuma rebeldia, não é isso. Mas, meu Deus, é tão assim, é desconfortável para mim, tem que ficar a minha esposa ali e eu lá do outro lado. Se eu quiser falar com ela, eu vou ter que se locomover. Não é só por ela ser minha esposa, mas é tão gostoso ficar mais perto. O calor humano, ele emana
uma força espiritual gostosa, queridos, porque comunhão, ela é tudo de bom que Deus preparou para nós. Comunhão é a razão da promessa de Salmo 133, onde o Senhor diz que derrama a bênção e a vida, ordena a bênção e a vida para sempre. Então, como é gostoso, mas já é um grande progresso podermos estar aqui. Já é um grande progresso, mas eu quero que passe logo, porque é gostoso estar mais perto, mais próximo. Então, Deus nos dará esse privilégio. Então, nós vemos que nesse tempo, nós temos um inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Porque você vê que é uma ordem interessante, né? Eu já vi muitas pessoas, às vezes, falar isso na ordem contrária. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Talvez você já disse isso várias vezes. Mas toda vez que você for dizer essa palavra, procure a ordem dela. Procure a ordem em que ela está escrita no texto. O ladrão não vem senão a roubar. Por isso que ele fala, todos aqueles que vieram antes de mim, aliás, o que não entra pela porta, mas pula a janela, esse é ladrão. Esse é ladrão e salteador, porque o pastor, ele entra pela porta. O dono das ovelhas entra pela porta. Agora o ladrão entra pela janela, ele salta por outro lugar. Então nós vemos que dentro da realidade dessa colocação de Jesus aqui, como é triste, queridos, você trabalhar com alguém que já foi roubado. Triste. Porque quando isso acontece, quando o ladrão consegue roubar a esperança de alguém, ele consegue matar. Quando ele rouba o ânimo, quando ele rouba o estímulo, quando ele rouba a alegria, quando ele rouba a confiança num casal, numa vida conjugal, quando ele rouba a confiança dentro de um âmbito profissional, de relacionamento patrão e empregado. Como isso é difícil. E ele consegue roubar quando ele encontra uma brecha para entrar. E aí, quando ele rouba, então ele mata todo o prazer de crescer, todo o prazer de progredir, todo o prazer de sonhar. Todos nós só podemos ir até onde os nossos sonhos alcançam. Depois que você para de sonhar, você para de ter razão para viver. E quando você coloca no seu coração propósito e objetivo, e dentro desse propósito e objetivo você consegue fazer assim, Senhor, Tu és o primeiro da lista dos meus propósitos. Seja ele um propósito profissional, seja ele um propósito de qualquer nível de realização que você propõe para você mesmo. Quando você coloca o Senhor no ponto mais alto dos seus sonhos, o diabo não consegue minar, não consegue roubar, não consegue causar destruição. Não consegue, queridos. Você pode ver na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Todos os intentos do diabo para tentar causar destruição sempre se voltaram contra ele mesmo. E é assim que funciona. E é assim que funciona. Vamos continuar aqui. Mas eu vim, aliás, isso mesmo, né? Mas eu vim para que tenham ouvido e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Queridos, nos dias de Jesus havia apenas uma intenção, apenas tirar proveito. Porque até mesmo depois do ano 300 da era cristã, nós vemos que surgiu foi fortalecendo a era
papal, né? Foi fortalecendo desde os primeiros imperadores ali, foi se tendo um domínio que se passava de pai para filho. O legado sacerdotal ia passando, mas o único interesse era apenas financeiro. Então a diferença entre o mercenário e o pastor aqui é que o mercenário trabalha porque ele precisa ganhar. O mercenário trabalha porque ele conta com aquele valor, então ele não está ali por amor. Então Jesus, ele está falando aqui exatamente isto, né? Que o mercenário, quando vê chegar o lobo, ele não está nem aí. Quando ele vê chegar o ladrão, ele não está nem aí, porque as ovelhas não são dele. Mas já o pastor não. O pastor, ele batalha, ele luta, ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Queridos, esse Jesus que a nós foi mostrado, sabe por que você passou a conhecer Jesus? Sabe por que nós passamos a conhecer Jesus? Porque Deus foi misericordioso comigo e com você, e nos mostrou a importância desse Jesus. Imagine você sem Ele, imagine nós sem Ele. Talvez você não tenha nem tanta compreensão dessa realidade, mas você já imaginou quantas lutas você já passou? E depois que esse Jesus entrou na sua vida, quanta força você conseguiu extrair da sua fraqueza, em momentos em que não tinha direção para olhar, e você olhava para Ele, você abria sua boca, e você orava, e você falava, mas você falava não de uma forma simplória e insignificante, você falava com o seu coração a Ele. E quando você dirigia-se a Ele dessa forma, você poderia sentir um abraço, você poderia sentir o calor dEle, orientando você para atravessar naquela tempestade, atravessar naquela prova. Porque tem prova que você já atravessou, tem prova que você passou, que se não fosse Ele, você não passaria. Sem Ele, você não passaria. Tem luta que você pode até estar atravessando, mas pode ter certeza, você não vai naufragar, porque Ele é o nosso ajudador. Ele é pastor, Ele cuida, meu amado. Ele cuida. Quando nós somos parte de um rebanho, estamos debaixo da autoridade da sua palavra, Ele cuida de nós. Por isso que Ele fala, o mercenário não está nem aí. Vê vir o lobo e sai fora. E deixa as ovelhas se dispersar. Mas o prazer de Jesus é agregar as ovelhas. E aí nós, olhando, conclusão, né? Versículo 14. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. É disso que eu quero que você gruda no seu coração. Grude isso. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele já fez isto. Jesus entregou a sua vida por mim e por você, meu amado. Jesus sofreu o martírio da cruz. Jesus sofreu a vergonha da cruz por mim e por você. E era o que ele estava aqui se antecipando a dizer. Mas os professores e os mestres não tinham condições de entender o que ele estava querendo transmitir com isto. Então, nós vemos que a forma como Jesus foi entendido aqui foi muito cruel. Porque depois que Jesus falou isto, Jesus foi tido como um blasfemador. Depois que Jesus falou isso, Jesus provocou aqui uma situação de
revolta nos judeus. Continuando aqui, versículo 16. Os judeus, então, outra vez pegaram em pedra para apedrejá-lo. Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: não lhe apedrejaremos por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha que entendimento pobre, né, queridos? Que entendimento fraco. Não, Jesus, olha, na hora pegaram em pedra para apedrejar. E aqui nós vemos que ele simplesmente falou, olha, não pegaram simplesmente pela primeira vez, né? Pegaram outra vez em pedra para apedrejá-lo. E Jesus chega e fala, olha, por qual das obras? Eu tenho feito muitas, escolham uma e podem começar a apedrejar. Mas o que aconteceu? Simplesmente, versículo 39, procuraram, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar aonde já tinha tido realmente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele, e dizia, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Amados, a verdade que nós vemos na palavra de Deus, principalmente no Evangelho de João, a respeito da importância dele ser o pastor, dele ser o mestre que nos conduz. Nós vemos essa verdade aqui no capítulo 8, ele dizendo outra realidade muito importante no Evangelho de João. O capítulo 8, na verdade, começa com o perdão de uma mulher adúltera. Jesus perdoa uma mulher adúltera e na caminhada ele realiza alguns milagres. Nós vemos que ele traz aqui alguns discursos e quando ele fala da razão da sua existência e o que acontece quando nós nos colocamos debaixo da direção desse mestre, no capítulo 8, versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, amados, que palavra poderosa! Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Pilato foi julgado por Jesus, Pilato perguntou, escuta, tu és rei? Jesus disse, sim, para isso eu vim. Vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Pilatos então perguntou e disse, mas o que é a verdade? Eu fiquei imaginando nessa pergunta que Jesus está lá no capítulo 18 de João. Eu fiquei imaginando, né, essa pergunta que Pilatos faz para Jesus. E o que é a verdade? Mas você acredita que ainda hoje tem alguns que ainda ficam em dúvida sobre a questão da verdade. Esta verdade que nos liberta, esta verdade que nos dá vida nova, esta verdade que nos transforma, é a verdade que primeiro ela nos arranca da lama, queridos. Ela nos arranca da lama dos nossos pecados e nos transporta para a presença do Senhor. Esse transportar, ele é um tanto figurado, porque o que é transportado, na verdade, não é simplesmente o nosso corpo físico, mas a nossa maneira de pensar. É uma maneira centrada numa verdade absoluta, que nos dá força para rejeitar o pecado, para não ficarmos mergulhados no pecado. Então Jesus diz, olha, se vós
se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Por isso que o tema é a importância de Jesus como mestre e sendo nós suas ovelhas. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Todo discípulo é um aluno. E todo aluno atencioso aprende. Sendo aluno, conhecereis a verdade. E o conhecimento da verdade traz um resultado. E a verdade vos libertará. Queridos, por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não usa droga? Por que você não se prostitui? Por quê? Porque o Senhor te libertou, meu amado. Não é porque você fica lá, preso lá, na agonia, eu preciso usar droga, eu preciso beber, eu preciso... Queridos, às vezes nós vamos em alguns lugares onde as pessoas estão fazendo uso. Às vezes você vai em alguma festa de casamento de algum parente, não tem como, né, que não professa a mesma fé que você, e eles olham para você e falam assim, puxa, engraçado, não, esse aí não bebe mais, esse agora é crente. Não, você não bebe porque é crente, você não bebe porque você não precisa, você não gosta, você não tem necessidade, você está liberto. Porque você conheceu o libertador. Querido, assim acontece com os nossos vícios. Nós temos aqui no nosso meio, nós temos pessoas aqui que fumaram, que beberam, que professaram outras religiões, que foram idólatras, até o dia em que conheceram a verdade. Porque depois que conhecemos a verdade quebrou a barreira da escravidão, a corrente que nos prendia. Então Jesus é o caminho, a verdade, a vida que nos liberta totalmente do pecado. Ah, meu amado, que maravilha, que gostoso ser liberto. E a libertação, ela parte de um princípio do conhecimento da verdade. Gostoso isso. E como ela é uma promessa, ela não falha. Como foi Jesus que disse, ela não falha. Então nós não precisamos beber, não precisamos usar droga, não precisamos nos prostituir, não precisamos ficar presos em nada. Preso em pornografia, preso em coisas baixas, em imoralidade. Não, Jesus nos libertou dessas maldições, queridos. Você não tem por que se dobrar a nenhum desses prazeres que temporariamente pode até querer causar um prazer, mas só gera amargura, tristeza e dor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 39. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Queridos, a falta de entendimento é só quando nós não podemos ouvir. Aqui, os mestres aqui estavam tendo dificuldade de entender essa libertação, essa alegria, esta paz que Jesus declarava. E faz uma colocação maliciosa. Nós não somos filhos de prostituição. De certa forma, lançando na cara de Jesus que ele simplesmente apareceu. A mãe dele apareceu grávida. Então estava insinuando que Jesus
né, era nascido de prostituição. Era isso que eles estavam querendo insinuar. Então Jesus pega e disse que eles não conseguem receber a verdade porque não conseguem ouvir. Queridos, ouvir é uma arte, viu? Ouvir, eu considero assim, a palavra, a atitude de ouvir é uma atitude muito nobre. Porque nós somos muito hábeis para falar. E quem fala não pensa. A maior parte dos nossos problemas são causados por palavras que nós falamos. Falamos muito e ouvimos pouco. Tem gente que tem tanta necessidade de falar, que ela fica só esperando, tentando cortar para falar antes do tempo. Oh, meu querido, quando você tiver oportunidade para ouvir, senta e ouça. Muitas vezes é a mulher que precisa ouvir o marido ouvir a esposa, pai ouvir filho, filho ouvir pai. Isso é muito importante. Patrão ouvir, né, às vezes alguma colocação do seu funcionário também, por sua vez. A questão de ouvir, amado, é tão bom, traz tanta bênção. A palavra de Deus disse: muitos de vós sejam prontos para ouvir e tardio para falar. Não tenham pressa de falar. Mas é uma das maiores lutas que nós enfrentamos. O domínio do desejo de falar. Essa é uma luta mesmo. Mas traz uma vitória tremenda, amados. Tremenda quando nós conseguimos exercer este domínio. Mas vamos continuar aqui para a gente encerrar. Versículo 44. Vós, aí Jesus apelou aqui com eles também. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos disse, por isso vós não me escuteis, porque não sois de Deus. Oh, amados, que palavra forte, né? Que realidade forte. E aí, para a gente caminhar para a conclusão desse raciocínio, nós vemos que, quando nós olhamos a ação de fé, nós podemos entender, queridos, que Deus é um Deus que age por meio daquilo que você acredita e se firma naquilo que acredita. Continuando, diz assim, versículo 48, responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrai. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Oh, glória a Deus. É uma das passagens que eu mais amo de João, queridos. Quando Jesus fecha esse diálogo aqui com os fariseus, e Jesus fala, em verdade eu vos digo, que quem guarda as minhas palavras, que quem guarda nunca verá a morte. Olha a importância, olha o que valor, olha que preciosidade tem a morte de Jesus para nós. Por isso que você não pode abrir mão dessa riqueza de detalhe que o Senhor nos traz. Isso não quer dizer que nós não vamos ter que enfrentar situações, né? De repente, o nosso corpo está fadado à sua debilitação, né? Nós vamos nos debilitando com o tempo. Mas, queridos, Jesus fez uma promessa aqui que você guarda sempre no seu coração. Guarda isso, não deixa ninguém roubar isso do seu coração. Que
o pagamento pelo guardar a palavra é você ser transladado no último dia da sua vida. O seu corpo pode cair para se tornar um pó, como está profetizado na palavra do Senhor. Mas o que você vai ver quando isso acontecer é a glória do Senhor Jesus sobre você, é a glória do Senhor dos Senhores, é a glória do reino preparado para os filhos antes da fundação do mundo. É o que Jesus estava dizendo aqui, queridos. Que palavra maravilhosa. E aí, nós vemos que eles ainda persistem. E qual é a recepção que Jesus tem por ter dito isso? Qual é a compreensão que Jesus tem da parte deles por ter dito isso? Versículo 59. Então, pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus não era bobo, né? Não tem por que enfrentar pedrada aqui, para quê? Não era a hora dele? Mas olha a coragem desse homem. Pegaram em pedras. E aqui, porque a lei dava direito para Jesus ser apedrejado. Lá em Levítico, no capítulo 18 de Levíticos, você vai ver que, capítulo 24, versículo 16, que por blasfemar, a multidão poderia apedrejar. Levíticos 24, 18. Por blasfêmia, a multidão poderia, 24, 16, poderia apedrejar. Então você vê que, na verdade, Jesus aqui, por que Jesus estava sendo taxado de blasfemador? Porque ele diz uma coisa, queridos, que certamente quebrou toda a força dos fariseus, quando ele diz aqui no versículo 30 do capítulo 10, para a gente encerrar: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Não está dizendo eu e o Pai somos duas pessoas diferentes. Aliás, eu e o Pai somos a mesma pessoa. Não está dizendo isso. Está dizendo eu e o Pai somos um. Em santidade, em poder, em glória e honra. Eu e o Pai somos um. Então ele está dizendo, eu sou Deus. E por causa disso, eles acharam por bem pegarem pedra para atirarem em Jesus. Então por isso que no versículo 59, então pegaram em pedra, outra vez pegaram em pedra aqui, pegaram em pedras para atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles e foi. Queridos, qual é a razão desta ministração? Qual é o valor? Quando Jesus é o nosso Senhor, a sua morte tem um grande significado para nós. A morte de Jesus significa que você está livre. A morte de Jesus significa que você está aos cuidados do bom pastor. A morte de Jesus significa que você está liberto do poder das trevas, do poder da morte, do poder do diabo, do poder do pecado. A morte de Jesus nos faz entender que por estarmos em Cristo, segundo Coríntios 5,17, somos novas criaturas, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Estar em Cristo, queridos, nos dá a alegria de encher o peito e dizer, eu tenho um Senhor, eu tenho um pastor, eu tenho o bom pastor. Oh, amados, e é isso que nos alegra, é isso que nos traz vida. Quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. Esta é a verdade que pirou a cabeça dos sacerdotes aqui, dos fariseus.
fez com que os fariseus simplesmente ficassem sem resposta. Então, por não conseguir contradizer a resposta de Jesus, era melhor confrontar e tentar matar. E é mais ou menos assim que hoje o mundo tenta agir. Quando não consegue se colocar numa posição de superioridade, tenta calar. Mas você e eu, nós somos levantados para declarar que o nosso Redentor está vivo. O teu Jesus está vivo. Você pode dizer isso no seu trabalho, você pode dizer isso na sua casa, você pode dizer isso no meio da sua família, você pode dizer isso aonde você estiver. E você pode viver esta verdade e ainda por fim desfrutar da vida eterna. E como ele disse lá no capítulo 8, nunca, jamais verá a morte por crer em Jesus. Então, meu amado, eu quero orar nessa noite, porque eu sei que em meio ao tempo que nós estamos vivendo, alguns, infelizmente, podem perder a direção. Podem deixar de ouvir a voz do bom pastor. E isso traz um prejuízo incalculável. Muitos têm se perdido nessa caminhada. Mas o Senhor nos deu vida para que nós desfrutássemos dela. O Senhor nos deu a sua palavra para que nós nos apoiássemos nela. O Senhor nos deu o caminho para que nós trilhemos por ele. O Senhor nos arrancou das trevas para nos fazer brilhar na luz da sua presença. O Senhor morreu naquela cruz para que, ao crermos nesta morte, a vida dele pudesse emanar de nós. Amém, meu amado? Eu não sei qual tem sido a sua maior luta. Eu não sei qual tem sido a sua maior dificuldade. Mas aquilo que está escrito, está escrito. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que nos é dada em Cristo Jesus não é uma liberdade temporária, não é uma liberdade de momento, é a libertação completa que vai conosco todos os dias, até os últimos dias que o Senhor nos der para viver nessa terra. Podemos dizer: eu sou livre. Queridos, como isso é importante. Como é importante você dizer: eu sou livre. E ninguém te impede de ser livre, a não ser você mesmo, se você não quiser. Mas se você abraçar a palavra de Deus, você pode encher o coração e dizer: eu sou livre, porque Jesus Cristo me libertou. E eu quero estar orando nessa noite, agradecendo ao Senhor por essa liberdade, agradecendo ao Senhor por esse pastor da nossa alma, pastor da nossa casa, e pedir ao Senhor que fortaleça-nos nesses dias, que você seja fortalecido. Eu não sei qual tem sido a sua luta, eu não sei onde você precisa de mais ação para expressar esta verdade que a Bíblia diz a seu respeito, porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. Se a Bíblia diz, amados, é porque você pode fazer. Se a Bíblia te chama de livre, é porque você é livre. Paulo fala muito isso nas suas cartas, da importância da liberdade, da libertação em Cristo. Então, ser uma pessoa livre é ser uma pessoa privilegiada. Você pode entrar e sair, como ele disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas entram e saem e acham pastagem, elas se alimentam de coisas saudáveis. Amém? Eu quero orar nesta hora. E aí no seu lugar, você sabe o que você realmente tem
de necessidade para a sua vida nesta noite. O que você precisa, como você precisa, mas juntos podemos clamar ao Senhor, para que a cada dia glorifiquemos o seu nome, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, aonde quer que estejamos. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós glorificamos o teu nome. Nós agradecemos a ti, Senhor. Agradecemos a ti pela tua palavra. Agradecemos a ti por Cristo Jesus, que nos liberta verdadeiramente. Agradecemos a ti porque nele nós somos mais que vencedores. Oh Senhor nosso Deus, como está na tua palavra, nós somos livres do pecado, não somos servos do pecado. Somos livres porque o Senhor Jesus nos libertou da servidão da escravidão. E como servos, nós permanecemos para sempre, na liberdade, porque passamos a ser filhos, libertados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Ah, Senhor, por isso nesta hora o Senhor conhece cada coração. Existem alguns aqui que ainda lutam, que ainda dependem da força do Senhor para que essa palavra venha penetrar em seus corações. Senhor, em o nome de Jesus, nós declaramos, como está escrito na tua palavra, que a nossa libertação teve um alto preço. Foi pago um alto preço para que nós pudéssemos declarar isto aqui nesta noite. E o sangue daquela cruz levou sobre si os nossos pecados, a nossa escravidão, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si os nossos traumas, levou sobre si as nossas angústias, levou sobre si as nossas mágoas. Nós não as temos mais que sofrer, porque Cristo nos libertou desde a maldição que nos impunha debaixo de leis, para que livres do pecado pudéssemos viver na liberdade da glória de Deus, experimentando o melhor desta terra. Querido Deus, como diz na tua palavra nesta noite, como o Senhor nos deixou tão claro que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, entra agora com a vida abundante dentro deste lar, entra agora com a vida abundante neste coração, a vida que liberta, transforma e restaura. Entra, Senhor, entra pela presença do teu Espírito Santo, aonde tem havido lágrima, Senhor, converte estas lágrimas em riso, converte estas lágrimas em alegria. Senhor nosso Deus, aonde as dores têm sido um foco de tormento, Senhor, o Senhor levou as nossas dores, transforma estas dores em saúde, em vida, transforma, Senhor, como está na tua palavra. Ainda que tenhamos que viver algumas aflições, vamos declarar a tua palavra, que o bom ânimo nos traz a vitória. Senhor, venha trazer bom ânimo no coração do teu povo, no meio da tua igreja agora, Senhor. É o que pedimos, Senhor, é o que pedimos, é o que cremos, é o que aguardamos, Senhor. Tomamos posse dessa vitória, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso ajudador, e nós podemos todas as coisas em Ti, porque o Senhor nos fortalece. Senhor nosso Deus, e na certeza desta presença gloriosa, na certeza desta promessa gloriosa, nós queremos profetizar e declarar que sobre a casa, sobre as vidas, sobre cada família, a presença gloriosa do Senhor venha selar a marca do sangue precioso de Cristo Jesus. Que haja paz, que haja alegria, que haja saúde nos lares dos teus filhos, que haja o prazer, que haja alegria conjugal, que haja alegria familiar, que haja providência do Senhor dentro de cada lar aqui, Senhor, dentro de
sobre cada família, que haja unção de sabedoria, que haja unção de inteligência, que haja unção de entendimento, que haja unção de discernimento sobre as vidas que nesta noite ouvem a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Esses que estão nos assistindo pela live, Senhor, toca esses corações agora, entra dentro desses lares agora, aonde houver uma necessidade de restituição de saúde, toca neste lar agora, papai, toca, Senhor, toca, porque foi exatamente isso que o Filho trouxe a nós. Oh, como está escrito na tua palavra, quando o Filho do Homem for levantado, atrairia muitos a si. Oh, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é importante que o Filho seja levantado, para que todo aquele que nele crê e olhar para ele não pereça, mas desfrute da vida eterna. Senhor, é assim que nós cremos, pois assim está escrito, e assim nós nos apossamos desta palavra em nome de Jesus. E quem crê, diga: eu creio.